A paz, uma ótima tarde para todos. Quero saudar a todos os ouvintes da Palavra de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento aqui, para ler um versículo da Palavra para nossos corações, nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo de número 23. A Palavra de Deus que é viva, eficaz e poderosa e tem todo o poder e autoridade para libertar, curar, transformar e salvar as vidas perdidas, porque ela é lâmpada aos nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela que nos guia, que nos alimenta e que nos fortalece nos momentos difíceis. Aqui diz a palavra do Senhor: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Essa palavra é uma palavra que Jesus fala para uma mulher samaritana que ela não conhecia a verdadeira palavra de Deus. Porque os samaritanos, embora tenham parentesco com os judeus, eles viviam divididos. E ainda nos tempos atuais, acho que ainda se encontram essa divisão por crenças. Como nós vemos no mundo, várias religiões, várias seitas, vários ensinamentos. Isso só afasta o ser humano da presença de Deus. É tanta rivalidade, tanta uns querendo aparecer mais do que o outro, e isso não edifica a vida espiritual de ninguém. Mas a palavra é simples, a palavra é pura, porque Jesus, ele veio como um homem humilde. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não teve usurpação para se aparecer como Deus nesse mundo, mas sim se aniquilou e morreu na morte de cruz, a morte terrível, a qual era para os piores pecadores, para os piores malfeitores daquela época, tanto que a Bíblia vai dizer que ele foi contado com os pecadores, no meio dos transgressores, ele foi contado e apontado porque ele foi crucificado como um malfeitor. E se nós lemos toda a Bíblia, nós não achamos nenhum ato de maldade de Jesus, nenhum feito errôneo da sua parte que ele tenha cometido para merecer a crucificação, porque ele era justo, ele não pagava mal com mal, mas sim o mal com bem. Todas suas obras foram obras de amor para com o ser humano, e a sua vida entregue foi um ato de amor. O único amor verdadeiro é a crucificação de Jesus, porque ele na cruz, ele provou o amor pela humanidade, se entregando espontaneamente para sofrer por nós e nos dar essa oportunidade. E Jesus ali falando naquela samaritana, ela indagava Jesus sobre onde adorar o Pai. Que uns diziam que era no monte, os samaritanos diziam que era no monte, e os judeus diziam que era no templo. E Jesus chega para ela e diz: a hora vem, e agora, já chegou, que os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam o caminho da verdade com Deus, adorarão o Espírito e verdade. Porque você não precisa de nada para buscar Deus. Você não precisa de um artefato, você não precisa do homem para buscar Deus. Porque o Deus verdadeiro, ele ouve a nossa oração. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, não rejeita Deus. Porque quando a gente busca Ele com sinceridade, com verdade, em nosso íntimo, no nosso coração, Ele está pronto a ouvir. O que é a verdade? A verdade é você saber que você depende de Deus. Não a verdade que a gente aprendemos nesse mundo, com as religiões, que às vezes a gente está seguindo uma religião e não sabe se ela está firmada verdadeiramente na verdade. Não é só por você ler uma palavra, ler a Bíblia, que você está firmado na verdade, que eu estou firmado na verdade. A verdade vem quando eu tenho a certeza que eu me entreguei para Deus, que eu não quero mais os prazeres desse mundo, que eu quero me afastar das coisas desse mundo. Embora é difícil, a carne é o mesmo para as coisas desse mundo, mas a nossa luta é constante para vencermos esse mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, ele venceu. Porque ele se entregou na cruz, a morte não venceu ele venceu a morte. E por isso nos deu essa oportunidade de salvação. Mas nós estamos aqui lutando para vencer esse mundo.
E como vamos vencer esse mundo? Amando o nosso próximo, perdoando. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Não se apegando demais nas coisas desse mundo. Nós necessitamos de muitas das coisas, mas não sejamos escravos delas para não ficarmos aprisionados por elas. Então a Bíblia diz que o verdadeiro amor, acima de tudo, é o amor a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento. E nós estamos nesse mundo sendo provados. Nós vemos que agora o mundo está sendo assolado por um vírus, ao qual já ceifou muitas vidas. E um vírus que é como se fosse um espírito, ele é invisível. E mata. E nosso Deus é espírito, é invisível, mas salva, dá vida, transforma, liberta. Por isso que é necessidade do homem buscar a Deus em espírito e em verdade. Com o coração voltado para a salvação, voltado para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Essa é a nossa prioridade, a nossa necessidade nesse mundo. Em saber que a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Quer por bem, quer por mal. A gente usa um termo que às vezes é criticado em dizer que se a pessoa não vem pelo amor para a presença de Deus, vem pela dor. Infelizmente não é o querer de Deus que isso aconteça. Mas às vezes o ser humano só reconhece Deus, só reconhece a necessidade de Deus quando chega lá no fim do poço. Quando não tem mais saída, ele é o Deus do impossível justamente, ele opera onde não tem mais recurso, não tem mais jeito. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, Ele quer que nós o amamos, Ele, quando estamos bem, quando estamos com um raciocínio tranquilo, que podemos meditar na sua palavra. Podemos ver que aqui está dizendo Jesus falando para essa samaritana que questionava onde que deveria adorar, se era no monte, se era em Jerusalém, no templo. Mas Jesus diz, não, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade, esse que o Pai busca, os verdadeiros adoradores que o adorem, não importa se é no templo, não importa se é no monte, importa pode ser no teu trabalho, na tua casa, é você ter certeza que você tem um Deus que cuida da tua vida, um Deus que a sua palavra mostra esse feito miraculoso, ali abriu o mar vermelho, o povo passou a pé, fez tantas maravilhas no passado, mas é o mesmo Deus que faz maravilhas nos dias de hoje, e está pronto para te socorrer, está pronto para te livrar, porque Ele é Deus de vitória, Ele é Deus, é o Pai verdadeiro que cuida de nós. E isso que Ele quer, que nós tenhamos essa certeza, essa confiança, convicção de que Ele é o nosso Deus, Ele que nos guarda e que nos livra. É Ele que agora, nesse momento, manda essa garoa, que está molhando a terra, que faz brotar a erva, que aumenta os mananciais de água para que não falte o recurso em nossa casa. É esse Deus que cuida de nós, é esse Deus que alimenta os pássaros, que cantam, alegram a natureza, essa mata verde, é Ele que cuida, porque não vem um ser humano aqui com regador para molhar essas plantas nas pedreiras, nas montanhas, e Deus cuida delas. Esse é o nosso Deus. Jesus disse, se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar vocês, que são obra-prima, são a obra perfeita da mão de Deus. Embora Satanás tentou destruir, embora Satanás tenha tentado enganar tantas pessoas com seitas, com religiões, para que as pessoas não venham adorar a Deus em espírito e verdade, para que as pessoas se apeguem a alguma coisa para adorar a Deus, para se afastar da essência que Deus tinha com Adão, desde o princípio, quando Deus criou o homem, que Deus na virada do dia passeava com Adão no paraíso, e ali por causa do pecado, por causa da cobiça, Adão perdeu sua intimidade e entrou o pecado no mundo, o pecado que separou o homem de Deus, o pecado que não deixa a gente enxergar a verdade, não deixa enxergar que existe um Deus que cuida dessa humanidade, que tem sofrido pelos nossos pecados, que reconhecemos as nossas falhas, embora temos lutado para permanecer no caminho, mas as lutas são constantes, o inimigo vai armando a cilada, vai te encurralando em situações para querer te apontar, para querer te acusar, para querer te desmentir, para querer dizer que você não serve a Deus. Mas você que tem que ter essa certeza no teu coração, que você adora a Deus em espírito e verdade. Você não depende de nenhum artefato, você não precisa de objeto, você não precisa de terceiros para chegar a Deus.
Porque Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio, não há outro recurso para chegar a Deus a não ser por Jesus. Jesus diz que não existe outro intercessor a não ser Ele próprio. Então não se pegue nada para chegar a Deus. Não corra o risco de estar sendo enganado. Não corra esse risco de estar entristecendo o Espírito de Deus por não adorar em espírito e verdade, por confiar em tantas coisas que nós aprendemos nesse mundo, tantas coisas que são ensinadas, que verdadeiramente nós alegra nosso coração. Poxa, são palavras bonitas, são palavras persuasivas, são palavras que às vezes, num momento de tristeza, ela pode parecer que está trazendo alegria, mas tem muitas coisas disso são laço. Quantas pessoas estão sendo enganadas em seitas, quantas seitas aí que parece que amam verdadeiramente, parece que elas são a verdadeira igreja, mas são laços do inimigo. Por isso que Jesus diz, adore o Pai em espírito e verdade. Você não precisa de terceiro, você não precisa de objeto, você não precisa de nada para chegar a Deus. Só precisa de uma coisa para chegar a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto, em oculto, te responderá. Então não corra o risco de ser enganado e nem de entristecer o Espírito Santo. Busca o Pai em espírito e verdade, porque Ele vai abrir tua visão. O único que tem poder para dar vista ao cego é Jesus Cristo. O único que tem poder de mostrar o caminho, porque Ele próprio é o caminho, é Jesus Cristo. Ninguém pode fazer isso. Creia na palavra. Seja guiado pelo Espírito, porque esse Espírito que habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus, que quer ser adorado em espírito e em verdade. E teu Espírito vem adorar. Não vem adorar pela euforia do mundo, pela boniteza que está sendo oferecida visivelmente, mas adore pelo teu interior em espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. E a direção, quem vai te dar é o Espírito Santo. Quem vai te mostrar o caminho verdadeiro é o Espírito Santo. Jesus disse que Ele viria, nos ensinaria e lembraria de tudo aquilo que Jesus ensinou. E assim o Espírito Santo possa falar contigo nessa tarde. Senhor meu Deus, Pai Santo Todo-Poderoso, ó Deus, estou aqui em Tua presença, Pai, para clamar pela Tua igreja, pelos Teus servos, Tuas servas, aqueles, Senhor Deus, meu Pai, que ainda se encontram, ó Deus, meu Pai, longe dos Teus caminhos, se encontram fracos espiritualmente, que se desviaram, Senhor. Mas Tu é Deus de amor e de misericórdia, que as Tuas mãos poderosas possam alcançar, Pai. Repreenda essa enfermidade, Senhor, repreenda esse mal. Ó Deus, sabemos que esse vírus que está aí no mundo, só Tu, Pai, tem poder para repreender, para curar, para salvar, para libertar, para guardar, Senhor, aqueles que estão vulneráveis, Senhor, aqueles que têm alguma enfermidade sintomática, ó Deus, Pai querido, que, ó Deus, ó Pai, não tem recursos financeiros, ó Deus, para poder se proteger, Pai querido, depende, Senhor Deus, meu Pai, do ir e vir, Senhor, depende do seu trabalho, do seu sustento, ó Deus, estende Tuas mãos sobre essa terra, Pai. Não pedimos só para a nossa nação, mas também pedimos, Pai, para as demais nações, Pai. Aquelas que não conhecem a Tua palavra, ou têm perseguido a Tua palavra, por ter sido enganada pelo inimigo. Mas, Deus, Tu és misericordioso, Tu és Deus benigno, bondoso, Pai. E nessa tarde, Senhor, socorre a Tua igreja, socorre as famílias, os lares, Pai. Onde o inimigo tem investido para destruir casamento, para destruir famílias, Senhor. Mas Tu és Deus que restaura. Tu é Deus, Pai, ó Deus, que joga por terra os laços, Pai, que destrói, ó Deus, meu Pai, as obras do maligno, como a Tua palavra diz, nenhuma ferramenta prosperará, Senhor. Ó Deus, contra o Teu servo, contra a Tua igreja. E assim, Pai, eu creio no poder da Tua palavra. Estende as Tuas mãos de misericórdia sobre essa família, dessa que está aflita, Pai, que está, ó Deus, meu Pai, sofrendo pelo seu ente querido, que está, Senhor Deus, meu Pai, na carência, Pai, na dependência, Pai, de um leito de hospital, de uma internação, ó Deus, mas não consegue, mas Tu é Deus que cura, Pai, sem precisar do medicamento, as Tuas mãos poderosas podem operar, Senhor. Estende as Tuas mãos e repreende esse mal, liberta os jovens, adolescentes dos vícios, Pai querido, ó Deus, move o Teu sobrenatural, nós clamamos, Pai, a Ti, pelo poder da Tua palavra, Deus, que é santa e poderosa, ó Deus, nós Te louvamos nessa terra, Pai, pelo ar que respiramos, pela essa chuva que está regando a terra, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Perdoa todas as nossas iniquidades, Pai.
Ó Deus, que essa palavra não seja como uma afronta, Senhor, para aqueles que não ainda entendem, Senhor, os teus mistérios, mas que o teu Espírito Santo tem poder, Pai, para assim ensinar a verdade, para poder mostrar, Senhor Deus, meu Pai, que não dependemos de nada para chegar a Ti, para não corrermos o risco, ó Deus, como a Tua palavra diz, lá em Êxodo, Pai, capítulo 4, que não devemos fazer imagem, escultura, nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo das águas na terra, Senhor, para que não corremos risco de entristecer o Teu Espírito, de adorar outros deuses, Pai, por falta de entendimento da Tua palavra. Nós, Teu Espírito Santo, que, ó Deus, revela a verdade, fala os corações, mostra a Tua verdade, Senhor, para que não venhamos desviar do Teu querer, para que não entristecemos o Teu Espírito, Pai, e possamos Te adorar em Espírito e verdade, sem depender de nada, Senhor, para Te buscar, mas depender somente do Teu Espírito. Fala os corações, Senhor, liberta, ó Deus, meu Pai, da angústia da alma, da depressão, Pai, essa enfermidade maligna que tem assolado essa terra nesses tempos. Joga por terra, Pai. Ó Senhor Deus, meu Pai, todo mal. Eu te peço, Pai, que as famílias sejam unidas. Ó Deus, os trabalhos forjados pelas trevas sejam desfeitos, Pai, que, ó Deus, e vidas sejam libertas. Para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Eu te oro nessa tarde, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, nesse lugar separado, Pai, de oração, de busca da Tua presença. Que aqui verdadeiramente, Pai, dá para Te adorar em Espírito e verdade, porque aqui, Senhor, só vejo a Tua natureza, Tuas maravilhas que Tu criaste nessa terra. E aqui, Senhor, não dependemos de nada para Te buscar, mas sim da Tua presença que está em nosso meio, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei eu presente no meio de vós. E aqui, Pai, está a Tua presença, no lugar, Senhor Deus, meu Pai, que Tu criaste, Tu formaste toda a terra, Pai. E tudo nesse mundo, Pai, é obra das Tuas mãos, poderosa, santa e gloriosa, Pai. Ó Deus, esse vento que passa, essa brisa, ó Deus, suave nessa tarde, Pai. Ó Deus, que seja o vento do Teu Espírito, Pai, levando, ó Deus, essa palavra, levando essa oração aos corações do necessitado e que vidas sejam curadas, Pai, nessa tarde. Vidas que receberem, Pai, essa mensagem, Pai, possam sentir a diferença, ó Deus, na sua alma, ó Deus, pelo Teu Espírito, Pai, pela Tua verdade, pela Tua palavra, Pai. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Jesus.